Olá, estamos iniciando mais um dia de lançamento do livro Gabriele, um ponto de luz, do escritor Sidney Fernandes. É o 14º livro do escritor, mais uma publicação da editora SEAC. Antes de chamarmos o escritor para o nosso encontro, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos amparem, que nos inspirem e que você que está nos acompanhando nesse momento possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. O romance Gabriele, um ponto de luz, é o 14º livro do escritor Sidney Fernandes. Conversaremos hoje com o escritor e também com convidados. Teremos a presença da Michele Vale, coach, e teremos também a presença de José Mauro Progiante, escritor. Vamos trazer para o nosso encontro o escritor Sidney Fernandes. Olá, Sidney. Olá, Renato, Jonatas, amigos, seguidores da TV SEAC. É com muito prazer que eu retorno a essas câmeras, desta vez para o lançamento de mais um livro, Gabriele, um ponto de luz. Sidney, mais um romance, 14º livro. Eu gostaria que você falasse inicialmente a respeito das suas expectativas. O livro está sendo lançado, as pessoas estão tomando contato com a obra, e eu gostaria que você falasse sobre as suas expectativas e como você espera que o livro chegue até as pessoas e de que forma a doutrina espírita pode consolar, pode levar as pessoas ao conhecimento doutrinário e fazer valer o seu aspecto de ciência, filosofia e religião. Quais são as suas expectativas, Sidney? Renato, eu estou muito feliz com esse lançamento. Milton Pulga foi, assim, bastante assertivo ao retratar Gabriele da forma como eu a imaginei no momento da confecção do livro. O livro está sendo muito bem aceito e o nosso propósito de levar a mediunidade, os aspectos históricos da doutrina espírita do século XIX e, além disso, uma forma de o leitor ficar acalentado com a personalidade de Gabriele e o romance de Gabriele. Porque todo bom livro tem que ter uma história de amor. E Gabriele também encontra o seu príncipe encantado. Eu entendo que Gabriele é um livro leve, fino. Eu entendo que ele vai fazer, assim, muito sucesso, vai ser muito bem recebido, tanto para as pessoas que gostam do romance em si, da história, da narrativa, como aquelas que gostam da dissertação doutrinária. Porquanto, paralelamente à história, à aventura vivenciada por Gabriele, nós falamos dos bastidores do Espiritismo. Isso me empolga muito. E eu tenho, assim, uma expectativa muito favorável, porquanto é um livro leve, indicado principalmente para as pessoas que estão começando a doutrina, mas aqueles que se interessam pelo histórico do Espiritismo. Por exemplo, o que aconteceu na noite de 18 de abril de 1857? Vamos contar a recepção dada pelo casal Rivaio em sua residência, no momento em que estava sendo lançado o Livro dos Espíritos. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. E eu estaria sendo muito injusto se não apresentasse publicamente os meus agradecimentos aos mentores espirituais que nos inspiraram para que essa obra fosse criada. Sidney, assim como em todos os romances de sua autoria, nós temos uma série de assuntos tratados sempre sob a ótica do Espiritismo. Ontem, no primeiro dia de lançamento do livro, no dia 2 de maio,
nós falávamos a respeito da obra do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma. Falávamos a respeito da influência que, muitas vezes, a chamada influência moral de um espírito obsessor pode afetar as nossas faculdades mentais, além de lesões orgânicas. E falávamos também a respeito da mediunidade da personagem central do livro, que é a Gabriele. Eu gostaria que você falasse a respeito da dificuldade, em 1857, de lidar com o assunto mediunidade. Como você acredita que tenha sido o tratamento de jovens que, assim como Gabriele, possuíam a sensibilidade mediúnica em pleno século XIX, na França? Como foi o trabalho de todos aqueles que estiveram no entorno de Gabriele, Sidney, para lidar com um assunto tão delicado? Renato, você tem absoluta razão. Gabriele, quando começou a demonstrar os seus dotes mediúnicos, os pais adotivos levaram-na para o mesmo médico que tratou de Hermance do Faux, porquanto, naquela ocasião, nessa época, e poderíamos dizer que até em momentos mais recentes, nós vamos encontrar pessoas que confundem a sensibilidade mediúnica com doença. E desta forma é que Gabriele, inicialmente, foi considerada uma pessoa com problemas orgânicos. Ainda bem que eles encontraram pessoas assim de grande alcance, grande sensibilidade, que puderam orientar os pais de Gabriele e ela pudesse saber exatamente o que estava acontecendo. No momento em que ela foi salva de um fazendeiro inescrupuloso, o casal Marcílio e esposa levaram-na para Bourg-en-Bresse. E lá, à distância da fazenda onde esse casal morava, souberam que ela estava com um problema, com uma doença. E eles se deslocaram para lá para lhe dar assistência. Mas, na verdade, essa doença era uma espécie de transe que trazia mensagens desconhecidas. Eles já haviam tido o primeiro contato com Gabriele quando a esposa de Marcílio ministrava a ela, Camille, ministrava a Gabriele as primeiras noções de estudo e também ela recebia os primeiros passos, ela era conduzida para os primeiros passos do conhecimento doutrinário espírita. Então, quando disseram para eles, olha, Gabriele está doente, eles já se deslocaram para Bourg-en-Bresse, e não por acaso, Renato, Bourg-en-Bresse é a cidade em que cresceu Rivaio. Ele nasceu em Lyon, mas na verdade cresceu em Bourg-en-Bresse. Então, numa homenagem a Rivaio, nós situamos Gabriele, que estava ali sendo protegida por um casal de amigos, na cidade de Bourg-en-Bresse. Pois bem, foram até lá e já sabiam que a doença de Gabriele era, na verdade, os primeiros sinais concretos da mediunidade ostensiva, aliás, que depois se manifestou em vários matizes e se firmou na mediunidade de cura. Gabriele inicialmente foi encaminhada para o Dr. Maldigny, de Versalhes. Dr. Maldigny era o mesmo médico que havia cuidado de Hermance do Faux, que também, na sua meninice, no limiar da sua puberdade, ela começou a demonstrar essa sensibilidade, confundida na época com doença.
O célebre médico, a princípio, havia dito que Gabriele, melhor, Hermance, estava com problemas de saúde, mas depois ele fez um diagnóstico melhor e desistiu da ideia de que aquela epidemia importada da América e que havia se situado na Alemanha, depois na França e depois em vários países da Europa, aquela epidemia nada mais era do que a irrupção dos dotes mediúnicos de pessoas, de meninas, jovens, normalmente de baixa idade. Tanto é que Allan Kardec escolheu para auxiliá-lo no início do Espiritismo jovens de 14, 15, 16, no máximo 17 anos para auxiliá-lo. Então, o começo da vida de Gabriele não foi fácil, porquanto a protegida do casal Marcílio e Camille, na verdade, não tinha doença nenhuma. Ela precisava apenas ser orientada. E o espírito que se manifestou lá no consultório do Dr. Maldigni, o pequeno Luiz, muito discreto, falou claramente que Gabriele era uma dessas criaturas que tinha uma grande missão a cumprir e, se bem conduzida, poderia trazer preciosas mensagens e alívio para muitas dores. Então, foi assim o começo da mediunidade. Problemático. Além, naturalmente, depois talvez falemos mais nesse assunto, das críticas, das perseguições, que quem tinha o dote mediúnico era alvo na época, tanto do clero, como da imprensa, como dos materialistas. Não era fácil, naquela época, declarar-se espírita, Renato. Sidney, à medida em que sua carreira como escritor vai se solidificando, o número de pessoas no entorno do seu trabalho vai crescendo. E nós traremos agora uma convidada que sempre acompanha o seu trabalho, e à medida que o trabalho vai se ampliando, as dúvidas também aparecem. Vamos acompanhar agora a Michele Vale. Ela gravou um material por impossibilidade de agenda, ela não tinha como estar conosco nesse momento, mas ela gravou uma participação. Vamos acompanhar o que diz a Michele. Olá, Sidney. Olá, amigos do SEAC. Feliz em fazer parte desse momento, né? Tão especial para o nosso querido Sidney, que está aí lançando a sua 14ª obra. Né? São 14 livros, né? Gabriele, um ponto de luz. Só o nome já é um acalento, né, gente? Já traz aquela sensação de coisa boa. E aí a gente fica aqui pensando em como se dá, né, esse processo de criação. Imagino eu que para um escritor, cada obra, né, é como se fosse a gestação de um filho, né, como se ele estivesse gerando um filho. É um momento muito especial. E embora não seja uma obra mediúnica, um livro mediúnico, ainda assim nós acreditamos que existe a inspiração, existem as influências, né? Que a gente está o tempo todo sofrendo, né? E aí eu tenho uma curiosidade aqui, Sidney. Por que, em especial, né, falando de Gabriele, por que você resolveu, né, nesse momento, escrever mais um romance? E como que se dá o seu processo criativo? Você faz pesquisas e escreve? Ou você se deixa levar aí pela intuição, se entrega total e bota tudo num papel e depois você parte para pesquisa? Conta aí pra gente. E deixando aqui o meu abraço muito carinhoso e desejando um sucesso extraordinário para o seu 14º filho.
seu 14º livro, sua obra. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Até. Muito obrigado pela sua participação. E eu sempre fico feliz quando me perguntam como ocorre o processo de criação dos meus livros. Em primeiro lugar, eu faço muitas pesquisas. Eu faço uma catalogação de material. E assim que eu defino o tema, que eu escolho o personagem, eu defino por que caminho nós vamos enveredar, se será um romance, um livro dissertativo, um livro de perguntas e respostas. Nós sempre paramos um pouco, fazemos uma reflexão, criamos vários títulos que vão sendo trocados, substituídos, até chegar ao título ideal. Alguns títulos, inclusive, depois eu conto com a ajuda do Renato para nós darmos uma aperfeiçoada, mas tudo isso vai criando um clima em torno do objetivo principal do livro. Gabriele também obedeceu essa sequência. Atraído novamente para a França do século XIX, em que os conhecimentos, os grandes escritores, poetas, pintores, inventores aproximaram-se como se fossem libélulas atraídas pela luz da cidade-luz, Paris. Eu também fui atraído pela França do século XIX, e qualquer escritor vai dizer que ali há elementos muito férteis que facilitam muito o trabalho de criação. Mas eu estaria sendo absolutamente injusto e ingrato se eu não dissesse claramente que, a partir do momento que eu recebo a inspiração para caminhar para um lado ou para o outro, eu não contasse com a ajuda dos espíritos. Eu não sou um médium ostensivo, mas recebo claramente a ajuda do plano espiritual. E às vezes começo a enveredar por um lado da dissertação e dali a pouco muda completamente. Às vezes tenho que reescrever o capítulo porque a influência de alguns espíritos, de alguns mentores, é preponderante e eles me auxiliam a ir conduzindo a obra. Não quer dizer que a obra seja perfeita, porque tanto eu sou falível, como provavelmente os meus mentores espirituais também têm as suas falhas. Mas nós fazemos o melhor possível para encantar o leitor, tornar o livro agradável, mas ao mesmo tempo colocar na obra não apenas o divertimento da literatura, mas principalmente, seguindo de longe o exemplo de André Luiz, em cada um dos meus livros eu trato de vários aspectos fundamentais da doutrina espírita. Ora, falo da sensibilidade mediúnica, ora, falo da lei de causa e efeito, ora, falo da reencarnação. E por aí vamos afora para dar ao leitor, tanto ao neófito como ao mais experimentado, condições de reflexão, sem o meu objetivo de ensinar ninguém, mas de relembrar aquilo que está nos livros. Eu sou fruto dos meus estudos. Então, o que eu coloco nos meus livros é aquilo que eu aprendi com a obra de Allan Kardec, dos seus sucessores, depois com a imensa obra de Chico Xavier, com mais de 400 livros, complementando a codificação, e depois, mais recentemente, através da influência benéfica de Richard Simonetti, com mais de 60 livros que foram acompanhados de perto por mim e me servem até hoje de guia. Então, Renato, realmente a pergunta da Michele é bastante oportuna e nós
gostamos muito daquilo que fazemos uma pesquisa intensa, um grande trabalho, ele é revisado várias vezes, mas não poderia deixar de dar o crédito aos espíritos que sempre nos acolhem, nos inspiram e conduzem o nosso trabalho para que ele tenha o menor número de erros possível. Você falou a respeito do título da obra, e eu gostaria de fazer uma questão relacionada justamente ao título. Nós sabemos que Gabriele está ambientada no século XIX, época em que Kardec codificou a doutrina espírita. Eu gostaria, Sidney, que você nos dissesse a respeito de um assunto que muitas vezes as pessoas comentam. Seria verdade que o título do livro, O Livro dos Espíritos, Kardec chegou a cogitar a possibilidade de chamá-lo de A Religião dos Espíritos? É verdade. E quando eu digo a respeito dos bastidores do lançamento de O Livro dos Espíritos, ocorreu uma recepção. O local em que ele se encontrava, em que ele morava na época, era bastante pequeno e não comportava muitos convidados. Mas ele levou as pessoas, as médiuns que colaboraram, os amigos mais próximos, principalmente aqueles que o auxiliaram, lhe deram bastante uma retaguarda para enfrentar as intempéries da época. Tanto é que, para que ele não confundisse a sua nova carreira de escritor, ele que já era um escritor, um educador, um tradutor respeitado na Europa, Rivaio passou a assinar seus livros com um nome completamente diferente. Nada de Hippolyte Léon Rivaio. Allan Kardec, que, segundo um dos mentores, havia sido o seu nome antigamente, quando ele era um sacerdote druida. Assumiu Allan Kardec para não confundir o seu trabalho de codificador da doutrina com o seu trabalho vitorioso. Ele era um diretor de escola, professor, educador, autor de muitos livros didáticos. Mas a partir de 1855 ele passou a ter contato com os espíritos, que ele a princípio achou que eram contatos apenas vulgares, que não ia dar em nada, mas depois ele percebeu que se tratava de autores protagonistas de respeito. Alguns não, mas a grande maioria que ele dava assistência eram sábios do passado que retornavam. Então ele cogitou realmente de colocar o título da sua primeira obra como Religião dos Espíritos. Mas instruído pelo Espírito Verdade, na hora H ele trocou de nome. E as pessoas estranharam, mas o nome não ia ser este? Mas os Espíritos me lembraram que a religião dos Espíritos não é apenas o livro dos Espíritos. As obras que vão compor não são apenas religiosas, tem também cunho filosófico. E diga-se de passagem que o Livro dos Espíritos é a filosofia espírita, não é propriamente um livro religioso, embora trate das leis morais, que é realmente uma aceitação, uma colocação dos princípios cristãos na obra primeira dele. Mas ele pensou o seguinte: quem são os autores do livro que eu estou lançando? Os espíritos. Daí, Renato, na última hora ele colocou o Livro dos Espíritos, dando a eles o crédito
da obra iniciante. Sidney, durante o seu trabalho como escritor, não apenas em Gabriele, mas nas obras anteriores, você contou com a presença de José Mauro Progiante, muitas vezes auxiliando na revisão e fazendo muitas vezes análise doutrinária e participando ativamente de todo o processo. José Mauro Progiante gravou um material que nós vamos trazer agora, trazendo as suas impressões sobre a obra e também um questionamento a você. Vamos acompanhar José Mauro Progiante. Meu caro amigo Sidney, parabéns por mais essa obra inspirada e inspiradora. Quero também saudar o público que está prestigiando o evento, que merece também os parabéns pelo valor que dão à literatura espírita. E eu queria dizer, Sidney, que eu me sinto muito feliz de fazer parte da equipe de revisores dos seus livros. Eu espero que muitos outros estejam aí a caminho. Quando eu comecei a ler o livro da Gabriele, eu achei ótimo você ter ambientado novamente, né, uma história lá na época da codificação, nos primórdios do Espiritismo, né? Essa mescla de personagens reais e fictícios numa obra é coisa difícil de fazer, é uma coisa que você maneja muito bem, torna a história muito atrativa para o leitor. O leitor que já é espírita, como eu, fica motivado a conhecer um pouco mais daquela época, né, daquele momento tão importante na história da humanidade que foi o nascimento do espiritismo, né? E o leitor que não é espírita, eu acredito que ele também fica motivado a conhecer um pouco mais dessa doutrina tão consoladora que tanto bem faz para todos nós. Para encerrar, Sidney, eu gostaria que você tirasse uma dúvida, né? Você assim, sempre planejou escrever histórias que se passam naquela época do surgimento do espiritismo, ou isso aí foi uma inspiração súbita que você teve, né? um estalo? Como é que surgiu essa ideia de escrever as histórias ambientadas na Paris do século XIX? Parabéns, mais uma vez, grande abraço. Muito obrigado, José Mauro Progiante. O meu preito, o meu agradecimento público pela grande retaguarda, tanto em relação à parte gramatical dos meus livros, como também doutrinária, porque você, quando alguma coisa não está muito clara, você me faz sugestões e coloca o carro novamente nos trilhos para que eu evite derrapar nas curvas da literatura. A sua pergunta é difícil, mas ao mesmo tempo fácil de ser respondida. Eu sempre me encantei muito com a França, com Paris. A primeira língua estrangeira com quem eu tive contato foi o francês. Mas o que me cativa muito é a história da codificação, as dificuldades vivenciadas pelos espíritas da época. Rivaio tinha uma vida extraordinária, havia comprado muitos imóveis, estava bem de vida, e ele foi se meter a ouvir os espíritos a partir de 1855. Ele, que já há muitos anos acompanhava o trabalho de Mesmer, ele que aceitava perfeitamente o poder do magnetismo humano, para ele foi fácil entender, inicialmente, a movimentação das mesas. E ele foi até muito incrédulo, dizendo que as mesas giravam graças ao influxo magnético animal dos médiuns. Mas depois ele viu que tinha por trás inteligências brilhantes que davam respostas de cunho muito superior ao conhecimento intelectual das pequenas médiuns. Repito, meninas de 12, 13, 14 anos escrevendo coisas extraordinárias que até hoje, quando você lê as respostas do Livro dos Espíritos, reconhece ali
um grande poder de sabedoria. E, além disso, que existe por trás desses espíritos, existem inteligências extraordinárias que trazem revelações que não são características do nosso mundo, planeta Terra. São coisas transplantadas de outras esferas, de outras dimensões. Esse conjunto de informações me atraiu sempre. Como que surgiu o Espiritismo, como que Allan Kardec se comportava, as pessoas à sua volta. Daí ter surgido o Luzes em Paris, ambientado na França de 1860, e agora especificamente Gabriele, que também recebeu muita influência de Canuto Abreu, que foi uma dessas criaturas extraordinárias, um repórter da história do Espiritismo, e ele nos forneceu elementos valiosos para mostrar os bastidores do Espiritismo. Então, para mim, é uma tarefa muito agradável escrever romances ambientados nessa época. Mas vamos adiante com outras ideias, sempre inspiradas naqueles mentores que estão na retaguarda, nos dando sempre novas ideias e, principalmente, tentando manter a fidelidade para com a pureza doutrinária espírita. Com isso, eu tenho que fazer justiça e dizer, José Mauro Progiante, da sua grande contribuição. Uma outra pessoa que nós temos que citar é o Mauro Sebastião Pompilho, que é uma fortaleza doutrinária. Faço questão que as minhas obras passem pelas mãos dele. Quando ele aprova minhas obras, eu já fico mais sossegado, sinal que nós estamos errando menos. Temos também, na retaguarda, Carlos Eduardo Luz, um grande conhecedor da doutrina espírita, que nos traz conhecimentos, contribuições, artigos interessantes e de grande conteúdo. E para complementar esse time que me dá apoio logístico, o professor Edson de Oliveira, profundo conhecedor da gramática, da parte léxica, das letras, dos acentos, das crases, dos pronomes, que sempre nos alerta quando, infelizmente, a gente comete alguma impropriedade. Então, a você, Progiante, e a todos os demais, o meu preito de gratidão e também o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês vêm realizando. Sidney, o livro Gabriele, ele está catalogado no gênero conhecido como romance. E você nos disse a respeito da mediunidade de Gabriele, da sua sensibilidade mediúnica ainda jovem, mas durante a leitura, é claro que você não dirá os detalhes, mas durante o processo de construção da obra, e para os nossos amigos leitores, está reservado algum aspecto romântico para Gabriele? Está reservado aquele lado do livro que faz jus à sua catalogação como romance? Bem, a catalogação como romance hoje é mais ou menos parecida com o que acontecia na antiguidade, com as obras, por exemplo, de Dante Alighieri. Naquela época, ou o livro era muito sério, ou ele era comédia. Daí, a sua obra principal foi chamada de A Divina Comédia, quando ele trata do céu, do inferno e do purgatório. E não era uma comédia, na verdade, ele trazia ali elementos muito sérios que não tinham por objetivo provocar o riso, e sim deixava de ser uma tragédia. Assim também, quando se fala em romance, Renato, logo se fala da parte amorosa, romântica em si.
Para nós, hoje, o romance significa que nós vamos contar uma história. Mas entendendo muito bem o sentido da sua pergunta, que deve ser o de maior interesse dos nossos ouvintes, seguidores, telespectadores, leitores, está reservado um momento em que Gabriele, sim, ela é sensibilizada, ela é atraída pelo aspecto amoroso, em que ela atrai a atenção de pessoas, de rapazes que veem nela, além de uma jovem muito bonita, inteligente, de um espírito extraordinário, de uma tenacidade e de uma predisposição para ajudar o semelhante que encanta a todos que a circundam. Mas ela entrega o seu coração para uma pessoa que o leitor nem imagina qual seja. É realmente uma surpresa final. E Gabriele, ela, além do trabalho extraordinário em favor das criaturas necessitadas, carentes, doentes, minimizando dores, o escritor deu a ela também condições de ter a sua própria vida pessoal, e ela encontra, ao final do livro, o seu príncipe encantado. Sidney, o livro Gabriele, Um Ponto de Luz, é o livro do mês no Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, aqui da Livraria SEAC. Para aqueles que querem receber em sua residência a obra, ela também pode ser adquirida pelo site da editora SEAC, que é o editoraseac.com.br. Mas, Sidney, você comentou que existe também uma possibilidade diferente para aquele que deseja ter contato com a sua obra. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa condição especial. Bem, Renato, em meu lugar, eu não posso deixar de fazer 2 preitos de gratidão. Em primeiro, em relação ao capista, ao artista Milton Puga, que mais uma vez traz um invólucro, um rótulo para o meu novo livro, que com certeza é um chamariz, um atrativo para a leitura da obra. A Milton Puga, esse valoroso amigo de tantos anos, tantas décadas, o meu agradecimento, mesmo porque ele faz esse trabalho gratuitamente em favor da editora SEAC, e o trabalho que ele realiza é maravilhoso. E outra pessoa é você, Renato, que confiou em mim num primeiro momento em que, em 2012, comecei a escrever em 2009, quando eu morava na Itália. Em 2012, você lançou corajosamente o primeiro livro daquele obscuro escritor que estava engatinhando na literatura. Então, a você, Renato, o meu agradecimento, o meu reconhecimento público, porque, além de você, tive pela retaguarda, naturalmente, Richard Simonetti, o Carlos Luz, o Mauro Progiante e o Mauro Sebastião Pompilho. Mas você, Renato, acreditou, e hoje, olha o que deu, né? Você é o culpado de eu estar chegando aí no meu 14º livro. Sidney. Agora, pode falar, perdão. Depois eu complemento a minha parte. Eu ia fazer apenas um complemento em relação à importância do trabalho que você realiza como escritor, porque nós sabemos, né, que o gênero romance está muito ligado ao entretenimento, e sabemos também que o livro é também entretenimento. Mas você consegue, de uma maneira tranquila, através de um texto leve, fazer com que todos os ensinamentos da doutrina espírita fiquem presentes em seus romances. Então, é uma habilidade que você desenvolveu, e a editora SEAC, através do lançamento das suas obras, vai cumprindo o seu papel, que é o da divulgação do espiritismo. Então, eu quero deixar você à vontade agora, a gente está chegando já ao fim de mais esse encontro,
que você deixasse a mensagem para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então, Renato, não podemos esquecer aí da sua ajuda nos títulos, né? Eu me lembro muito bem que nós estávamos em dúvida em relação a um título aí. De repente você pensou. Primeiro, eu me lembro muito bem. Ser feliz é uma arte, foi uma sugestão sua. E mais recentemente, a felicidade tem pressa também foi criação sua. Então, Renato, meus parabéns pelas suas ideias e pela sua vivência como editor. Bem, você já falou que as pessoas podem adquirir o livro diretamente no SEAC, pelo preço de capa, na nossa livraria. Basta comparecer à nossa livraria aqui em Bauru, na rua 7 de setembro, número 830, ou telefonar para 14 3366 3212 e vai poder receber o livro na sua casa. Lembrando também que você pode se tornar sócio do Clube do Livro Espírita Richard Simonetti. Enquanto que o preço de capa da obra é R$ 35, você vai pagar apenas R$ 22 se você ficar sócio do Clube do Livro Espírita do SEAC, que recebe o nome do seu criador, Richard Simonetti. E você, que é livreiro, vai comprar uma grande quantidade, vai colocar os livros na sua cidade, no seu clube, telefone para a nossa editora e você terá um preço bastante camarada. Eu vou dar o PABX do SEAC, basta vocês ligarem para falar diretamente com a nossa editora, a nossa responsável. É 14 3366 3232 e estarão falando diretamente na editora, que tem preços especiais para os clubes. Mas eu quero encerrar, Renato, dizendo que nós tomamos uma iniciativa que já é um sucesso. Paralelamente à campanha que o SEAC está fazendo das cestas básicas, nesse momento difícil porque estamos passando, eu, da minha cota particular de livros, estou fazendo uma proposta. Quem colaborar com a cesta básica do SEAC receberá o livro Gabriele gratuitamente, sem qualquer despesa, nem do livro, nem do porte, nem da despesa postal. Então, eu gostaria que, logo que eu termine de falar, o Jonas colocasse para nós a vinheta que vai mostrar como você pode colaborar com a cesta básica do SEAC. Em seguida, você contribuiu através da chave Pix para a cesta básica, mande um e-mail para mim, 1948@uol.com.br e você vai receber, passe-me para mim o comprovante da contribuição para a cesta básica. O valor que você contribuir, eu vou mandar um livro de graça para você. Então, escreva para mim, 1948@uol.com.br, com o comprovante da sua contribuição para a cesta básica do SEAC, seu nome completo e seu endereço. Jonatas, por favor, solte aí a nossa vinheta da cesta básica. Agora ficou mais fácil contribuir para a campanha de cestas básicas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, através do novo método Pix. Você ajuda o SEAC de uma maneira muito simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: celular 14 99167 8817. Repetindo, 14 99167 8817. Campanha Cesta Básica, Centro Espírita Amor e Caridade. Mas se preferir uma transferência bancária, anote nossos dados. Banco do Brasil, agência 0037-X, conta corrente 3833-4. O SEAC agradece a sua colaboração. Então ficamos assim, Renato. Você
vai continuar com as vendas normais aí do Gabriele pela livraria, pelo clube, pela editora, mas nessa semana de lançamento, quem me passar um e-mail, vou repetir meu e-mail, 1948@uol.com.br, comprovando que contribuiu com a campanha da Cesta Básica, me passe também o seu nome completo e seu endereço e eu mandarei um Gabriele para a sua casa em agradecimento à sua generosidade. Renato, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jonatas, que está na retaguarda. Obrigado ao Theo, ao Sérgio Totti, que tem nos ajudado muito também em nossas iniciativas. E espero, Renato, que esse trabalho que você está realizando com muita competência possa frutificar sempre em favor do SEAC. Você sempre diz que os livros ajudam a manter o SEAC com a doação dos direitos autorais nossos, e eu espero que esse livro seja mais um impulso para o trabalho que você realiza, Renato. Sidney, muito obrigado pela sua participação. Gostaríamos de agradecer também aos nossos convidados, a Michele Vale, José Mauro Progiante, ao Jonatas Santos, que esteve no comando da parte técnica, e a você que está nos assistindo. Lembrando que no próximo dia 5 de maio, às 20 horas, teremos o terceiro dia de lançamento do livro Gabriele, um ponto de luz. Até a próxima.